sobre os profetas menores. Então eu queria te convidar a abrir o livro de Ageu. O livro de Ageu. Vamos entender o que esse homem tem para nós nos dias de hoje. E a mensagem de hoje tem o título de O importante é o que importa. É uma frase que jovem diz demais. Eu vou conversar com os jovens e falar, mas o importante é o que importa, né, pastor? Eu olho assim, o importante é o que importa, realmente. Mas eu achei muito interessante colocar o importante é o que importa, porque a mensagem de Ageu é realmente essa. O importante é o que importa, não é o que você quer às vezes. O importante é o que tem que acontecer. Então vamos lá, Ageu capítulo 1, eu vou ler até o versículo 15, ok? Hoje seremos até aí, se eu tiver mais oportunidades, eu dou sequência à exposição do texto, e aí vamos dar a sequência, mas no estudo bíblico, semana que vem vai ter Malaquias, que é o desfecho dessa toda odisseia pós-exílio, ok? Vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahweh foi anunciada por intermédio ao profeta Ageu, que o seu nome, o significado é festivo, ao governador de Judá, Zerobabel, filho de Salatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, nos seguintes termos: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o tempo certo para se reconstruir a casa do Senhor. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada, por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a casa do Senhor, a minha casa, continua em ruínas? Assim ordena o Senhor dos exércitos, ou Yahweh Tsabá, considerai, pois, o vosso passado. Olha para trás. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegues matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. É aquela pessoa que recebe o salário no dia 5 e no dia 5 ele acaba. Assim, pois, declara o Eterno dos exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta o Senhor. De fato, esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando os levaste para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro, e agi deste modo, porque, por que motivo? Questiona o Senhor dos exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos, o trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz do Senhor, o seu Elohim, Deus o Eterno, e a entender as palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu a palavra do Senhor para o povo: eis que estou convosco, assegura o Senhor. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governo de Judá. Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa do Senhor dos exércitos. E isto ocorreu no 24º dia do 7º mês do 2º ano do rei Dario. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra. Que a graça do Senhor nos alcance, Pai, e que a tua palavra cumpra o propósito do qual ela foi mandada.
Deus abençoe a minha vida, lhe peço perdão por todos os meus pecados, minhas falhas. Pai, sou dependente de Ti. Todos nós aqui somos dependentes do Senhor. E que possamos viver a importância de que é cuidar da casa do Senhor, que é cuidar da Tua palavra e proclamar o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Vamos entender um pouco o que está acontecendo, mas para você entender um pouco essa história do livro de Ageu, que se passa do ano 520 a.C., provavelmente dia 29 de setembro, começa essa história. Ageu já estava com 70 anos de idade, beleza? Mas essa história, para você entender, você tem que ir em 2 Reis, capítulo 25, versículo 24, do qual fala, os profetas começam a alertar ao povo hebreu que a falta de amor, a prostituição e a devoção a outros deuses e a não obediência ao Senhor levaria a uma punição, a um juízo, do qual veio o Império Babilônico em 587 a.C. e prendeu o povo. Prendeu aquele povo, reteve aquele povo por mais ou menos 70 anos. Então, 520 a.C., assim diz, para você entender melhor essa questão do 520, vá ao livro de Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, vai informar o que aconteceu. O Império Babilônico acabou. Ele acabou, foi dissipado pelo Império Persa, no qual o rei Ciro, obedecendo à vontade do Senhor, liberta o povo hebreu. Primeiramente, liberta os sacerdotes, do qual Josué, filho de Josadaque, faz parte. E ele vai para a terra de Judá, Jerusalém, Judá, reconstruir o templo, da qual Ciro dá liberdade para eles pegarem madeiras, pedras preciosas, ouro e todo tipo de riqueza de seu reino persa e levar para Judá. Qual que era a missão? Construir o templo, cuidar do templo. E os primeiros a serem enviados foram os sacerdotes, depois o povo, ok? Mas esse povo, chegando em Judá, olhando tudo em ruínas, até começaram a construir o templo. Construíram um altar, fizeram o alicerce, colocaram as colunas. Mas aí começaram a cuidar das suas vidas, a cuidar das suas casas, das suas terras, das suas plantações, dos seus gados. E a casa do Senhor foi ficando deixada de lado. A casa do Senhor foi ficando para outro plano, para um outro governo. Quem sabe o próximo presidente, quem sabe o próximo rei vai cuidar, né? É tipo aquela coisa que um prefeito começa e na época da eleição ele tenta dar um jeitinho, não consegue, tenta uma reeleição, se der errado ele larga para lá e alguém que pega se vira. Mas aí se passou 15 anos nessa brincadeira de cuidar da sua própria vida. E o templo do Senhor foi ficando deixado de lado. Ok? Foi ficando de lado. Então, Deus levanta Ageu, um profeta do seu templo, pós-exílio, para chamar a atenção do povo para aquilo que realmente importa, do qual foi o propósito da graça do Senhor tê-los alcançado no Império Babilônico, que caiu o Império Babilônico, levantou-se o persa e Ciro os liberta. Estão conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Porque muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Estamos com a vida bagunçada, estamos com uma dificuldade na nossa vida, vivemos um cativeiro, Cristo vem, nos liberta, e a gente começa até a caminhar com Jesus, e vai cuidando do templo, até porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, então Ele habita hoje no coração arrependido. Então, Deus começa a viver aquela situação, vai entrando na sua vida, e você vai, e eu fui no terreno do inimigo, e eu tomei tudo que me roubou, e você vai. Mas chega um período que você vai cuidando da sua vida, porque as dificuldades vão entrando, os problemas vão entrando, as situações vão acontecendo, então você vai dando importância a uma situação, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e vai chegar até no Z. E o reino de Deus vai ficando de lado. Aquela leitura bíblica que era diária vai ficando de lado.
Um momento de oração que era de 15, 20, 30, 1 hora, já virou 2 minutos antes de dormir. Isso quando você não fala, abençoa Deus, meu Deus. E dorme. Então, são situações que vão acontecendo durante a jornada cristã, que estão sendo relatadas a um povo hebreu. Ok? Então, quando o texto começa, já começa assim: no período do 6º mês do 2º reinado do rei Dario. Quem estava no estudo bíblico hoje de manhã, do qual o Vitor falou sobre isso, que o livro dos pequenos profetas começa dessa maneira, destinando dia, mês, ano e período de reinado, dizendo: eis que a palavra do Senhor foi anunciada por intermédio do profeta, em hebraico é Hagai, mas aqui é Ageu. O governo de Judá, Zerubabel, filho de Salatiel, e ao grande sacerdote, Josué, filho de Josadaque, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o tempo certo para reconstruir a casa do Senhor. Não chegou ainda a hora. Provavelmente, por Ageu chamar-se festivo, isso era uma reunião, onde estava todo o povo, ok? E ele deu uma notícia para este povo: é preciso reconstruir a casa do Senhor. Mas o povo fala assim: mas ainda não é a hora de construir. Falei: quando vai ser a hora? Quando você morrer? Por este motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do Ageu. Versículo 4: porventura é tempo de habitar em casas luxuosas, em acabamentos, enquanto a minha casa está em ruínas? É uma dificuldade. Muitas das vezes, eu estou falando de mim, as situações da vida tomam o tempo. Digam, nós vamos montar um louvor aqui. Digam, tem célula. Digam, fulano quer marcar a conversa com você. Aí minha esposa, tem que levar os meninos no parque. Aí depois os meninos do parque, mas nós temos que ir no clube. Mas tem que almoçar na casa da mamãe. Aí minha mãe fala, mas você só vai na mamãe dela, tem que vir na minha mamãe. Aí não sei o quê, aí tem que trabalhar. Aí monta uma empresa. Aí você vai montando uma empresa, você vai assumindo gestão de uma empresa e trabalhando para outra. E assim vai o seu dia. E quando você vai ver, as suas 24 horas estão totalmente ocupadas com uma coisa que não se chama Deus. E Jesus vai dizer isso em Mateus 6,33, no Sermão do Monte, a seguinte coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O comer, o beber, o vestir? Afinal de contas, nem o lírio do campo se veste tão bem como Salomão, nem Salomão viveu tão bem como o lírio do campo. Olha o passarinho, não planta, não faz nada, mas não falta nada para ele comer. E aqui Deus está dizendo sobre prosperidade. Eu não vou pregar sobre teologia da prosperidade, eu odeio teologia da prosperidade. Mas uma prosperidade chamada ausência de necessidade. O que é isso? É quando Deus direciona a sua vida, quando a mão do Senhor está sobre a sua vida, quando você coloca a sua vida na mão do Senhor e diz assim: agora tu toma conta. E as coisas vão se conduzindo. Mas às vezes acontece coisa ruim. Às vezes é bom acontecer coisa ruim na sua vida, para você não se achar tão bom assim. Não é verdade? Tem gente que vai acontecendo tanta coisa boa, que ele se acha totalmente isento da vontade de Deus. Ele se acha a quarta pessoa da Trindade. E é isso que esse povo está vivendo. Esse povo resolveu fazer o seguinte: não, essa madeira é muito bonita, em vez de ela estar para o trepa, vai para minha casa. Tá bom, é para Deus, né? Não é assim que a gente costuma falar? É para Deus. Nós estamos fazendo para Deus. Se vai fazer para Deus, faz o melhor, querido. Afinal de contas, né? Não é? Vamos analisar o contexto aqui. E aí eu queria te perguntar, como está o seu tempo para Deus? Como que está o seu templo? Como está andando o templo do Senhor?
Está em construção? Ou está só aquela foto da academia, hoje está pago? Porque eu tenho que cuidar da minha saúde, Digão. Rodrigo, eu não posso deixar de cuidar da minha saúde. Realmente, você não pode deixar de cuidar da sua saúde. Afinal de contas, você precisa dela. Mas o problema é quando isso vira uma idolatria. O problema é quando os seus filhos viram idolatria. O seu marido vira idolatria. O seu trabalho vira idolatria. Está tudo na frente de Deus. Está tudo na frente da sua vida. Tudo virou prioridade. É o que eu mais vejo influencer falar no Instagram, que por sinal é tudo Lorotenses 171. Faz o que te faz feliz. Faz o que te faz bem. Determine as suas prioridades. Essa foi a proposta do diabo para Jesus. Pula daqui, eu vou dar o que você quiser. Desde que você abandone o seu reino. E muitas vezes esse povo, assim como nós, foi vivendo isso. Então o versículo 5 vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, colheste pouco, comeis, mas não satisfezeis, bebeis, mas não consegues matar a sede, vestivos, mas ninguém se sente aquecido, confortável, e o que recebe o salário, recebe no saco furado. Considerai, pois, o vosso passado, e refleti sobre o que tem feito. Deus chama a memória. O profeta diz, trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Só que Deus aqui está dizendo, traz à memória aquilo que você está fazendo de errado. O passado serve para quê? Para aprender. Passado, aquele que vive do passado vive de depressão. Aquele que vive do futuro vive de ansiedade. Aquele que vive do presente vive da graça de Deus. Afinal de contas, eu não sei se eu vou terminar esse culto vivo hoje. E se Deus me levar pela graça dele, eu vou estar muito feliz. Mas a entender que o presente é o que importa. Rodrigo, eu não posso fazer plano? Claro que você pode. Você tem que guardar seu dinheiro para cuidar da sua vida. Ou se eu não posso ter uma casa bonita? Claro que você pode ter uma casa bonita. Será que o meu filho não pode estudar em uma escola particular? Claro que ele pode. Eu não posso ter um carro abençoado? Claro que você pode. Se quiser ter uma Ferrari e fazer duas e querer dar uma para a igreja, a gente vende, faz um negócio legal. Você que sabe. Eu quero ter uma casa de 3 andares, ela pode ter 30. Isso é um pouco importante. O importante é o que isso significa na sua vida. Isso está tomando o seu tempo? Isso está tirando de você a leitura da palavra? Isso está tirando o seu tempo com Deus? Isso está tirando o seu tempo com a sua família? Você parou de adorar a Deus porque você passou a amar as coisas? Porque esse povo estava amando a casa. Esse povo estava amando tudo. E infelizmente, esses amores, essa importância dado, aquilo que não te leva a lugar nenhum, vai realmente te levar a lugar nenhum. Então eles estavam comendo e morrendo de fome. Quem já viu uma pessoa que tem um sítio muito bonito, mas nunca foi lá? Uma casa na praia, ela vive alugada para os outros, porque ele não vai. Ele está tão preocupado com o trabalho dele, ele está tão preocupado com o que ele tem que ganhar, com o que ele tem que juntar, com o que ele tem que colocar no celeiro dele, que ele nunca aproveita o que tem, porque Deus não permite, porque ele não entrega a vida para Deus. Ele não deixa Deus cuidar daquilo que realmente Deus deve fazer. Ele está preocupado, eu preciso ter mais um boi, eu preciso ter mais uma plantinha, eu preciso ter mais não sei o quê, aquela roupa da Shopee, aquele brinquedo não sei do quê, agora é material escolar, agora o mundo está tomando conta da sua mente. Mas Deus não ocupa a sua mente, meu querido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ainda coloca na casa lá, tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode tudo em Deus que fortalece mesmo? Porque quando você vai voltar ao texto, Paulo está explicando, não importa o que aconteça, a minha confiança está em Deus, quem me fortalece é o Senhor, o meu alvo é Jesus. Por isso que tudo posso fazer naquele que me fortalece, porque tudo que eu tenho é dele, é para ele e é por ele todas as coisas. Mas ao contrário disso, esse povo estava focado nas suas coisas,
nos seus afazeres, nas suas importâncias, nas suas dedicações. Aí eu preciso passar tanto nessa faculdade. Claro, você precisa passar e tem que estudar mesmo. Você está achando que Deus vai lá fazer a prova para você? Não vai. O problema é que você está afogado nas coisas, elas estão te sufocando. E a sua casa está em ruínas. E aí você começa a ver a esposa brigando com o marido, o filho não respeita a mãe, o outro está na droga, o outro está não sei o quê, e porque a glória de Deus não alcançou. Porque você está focado em muita coisa, menos em Jesus. De fato, esperastes muito, versículo 9. Mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda dissipei. Quem foi que dissipou? Foi Deus. Quem foi que pesou a mão? Foi Deus. Com um sopro. E agir deste modo, por qual motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sobre escombros. Ao passo que cada um de vós só dá atenção para a sua casa e para os seus bens. Já viu falar, Deus pesou a mão? Já viu essa frase? Deus pesou a mão. E isso acontece. Não acha que não acontece? Acontece. Até hoje. Nossa, mas o fulano era uma bênção. Ele cantava, ele tocava, ele orava, ele era um multifaceta, ele parecia um bombril. E do nada você vê o cara sentado na rua todo sujo, acabado de droga. Ou você vai olhar para o lado da pessoa, a pessoa se dedica muito, toca que é uma bênção, canta que é uma bênção, prega que é uma bênção, e a casa está destruída. Por quê? O foco dele não está em cantar para Deus, é ele ter aplauso. Não é pregar para Deus, é ter holofote. Ele fala da palavra de Deus com o coração cheio de amargura, cheio de altivez, cheio de orgulho. Isso está errado. Essa palavra veio primeiro para quem? Josadaque. Primeiramente, veio para Zorobabel e para Josué. A palavra veio primeiramente para o líder político e para o líder espiritual. Depois para o povo. Deus está fazendo um conserto com uma nação. E para isso é necessário consertar todo mundo. Olha para você ver que coisa importante na nossa vida. Se dizem que não pode juntar igreja e Estado, e eu concordo com isso. Ok? Eu concordo com isso. Mas Deus coordena os dois. Deus é dono de tudo. Então a palavra veio para os dois. Para conduzir o povo. O nome disso é exemplo. Que vocês dois se tornem exemplo para todo um povo. Comecem a priorizar as pessoas. Então, o versículo 10 diz: por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. O povo plantava. Aí quem já fez um trabalho de plantar o feijão no algodão? Meus filhos fizeram. Foi uma briga lá em casa. Foi tipo Abel e Caim. Porque plantaram um morango. Pegaram o moranguinho, colocaram lá, estava de escola, né? Só que um saiu, o morango, pá! Folha bonita, o vasinho teve até que trocar. Mas o outro saiu uma gaia mirrada. Não, Emanuel. Emanuel começou a chorar. Deus não gosta de mim, pai! Eu falei assim, como que Deus não gosta de você? Não, olha a folha do Benjamim. Não, deu até moranga do Benjamim. Só até morango. E do Manuel, nada. Nada. E eu falei assim, eu vou ter que dar uma de Deus aqui daqui a pouco. Mas vamos orar, vamos orar.
Ele, vamos. Aí orando, tal, que é negócio seguinte. Aí o que eu fiz? O pai tem que dar um jeito, né? Aí desceu na Leroy Merlin, comprei vitamina para terra, aquele negócio, troquei o vasinho. Aí eu peguei um pouquinho da galha do Benjamin, que já estava boa. Botei lá. Qual que é o nome disso? Provisão. Eu fiz o papel, é lógico que pai, e muito menor, perdoa Jesus, mas eu fiz o papel de Deus. Eu ensinei a Emanuel que ele tem que entregar para Deus o que ele queria. Ele queria uma planta bonita, e não queria que a planta fosse boa, assim como a figueira, que só era bonita, mas não tinha fruto nenhum. Assim é a casa onde Deus tenta habitar, mas não consegue. Só é bonita. Mas aí a plantinha do Emanuel deu. Ele, você viu, pai? Eu falei, o que é? Vai dar morango, pai. Eu falei, é mesmo? É, nossa, que bênção. Deus foi ótimo. Mas é isso que Deus faz quando você entrega para a mão dele. Sabe aquele problema que você está passando? Aquela dificuldade que você está passando? Abre a mão um pouquinho. Deixa Deus cuidar. Está trabalhando de dia e de noite, quase 24 horas. Mas eu tenho que pagar a dívida. Ela vai ser paga. Mas deixa Deus cuidar. O meu filho está perdido, não sei o quê. Deixa Deus cuidar. Bate o joelho no chão, ora por ele. Mas não fica martelando igual um chato, parecendo porque essa propaganda é chata de YouTube, que eu não vejo nenhuma, de raiva. Faz o que tem que fazer. E deixa Deus fazer a parte dele fazer. Sabe? Você quer muito levar pela força do seu braço, do nosso braço. Eu quero vencer, porque o coach me ensinou. Fica com a palavra do Senhor, querido. Amém? E você vai ver o desfecho de quando é uma nação, quando essa nação decide colocar tudo na mão do Senhor. Versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, então o quê? Depois de tudo aquilo, Zorobabel, filho de Salatiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, com todo o resultado do povo, decidiram obedecer à voz do Senhor. Ou seja, depois de Ageu ter abrido os olhos daquele povo, eles disseram, nós estamos errados mesmo, vamos aceitar. Deus, e entender as palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado, e todo o povo temeu grandemente ao Senhor. O nome disso é redenção. Eles se renderam à palavra do Senhor, se renderam à vontade do Senhor. Mas foi quando? Quando alguém levantou e chamou a atenção. Ei, nós estamos perdidos. Quem já andou na mata e se perdeu? Eu tinha mania de fazer corrida de aventura. E aí enfiamos no meio do mato, no breu. Até que um falou assim, ei, nós estamos perdidos. Eu parei, é verdade. Aí alguém achou uma bússola. Normalmente, quando você tem a bússola, você aponta para onde? Para o norte. O norte é para o alto. E fomos seguindo o alto, visando onde tinha que chegar. Então, esse foi a apontação. Ageu foi uma bússola para aquele povo perdido. E apontou para o norte. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo. Eis que eu quem? O Senhor, estou convosco. Hoje, para Lagoinha Mangabeiras, Deus diz, ei, eis que estou convosco. Para de temer, para de ter medo, para de ficar louco, de ficar maluco. O Senhor é com você, amém? Glória a Deus. E assegura,
Ele assegurou isso para o povo. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governo de Judá, do qual Zorobabel, filho de Salatiel, estava direcionando, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na restauração da casa de Deus, dos exércitos. E assim somos eu e você. Quando a palavra do Senhor Deus vem, enche o seu coração, te anima, te inflama, te enche de fé, o que você faz? Eu busco mais a Deus, eu entrego mais a Deus, eu guardo a minha vida em Deus. Os meus planos passam a ser os planos de Deus, o meu caminho passa a ser o caminho de Deus, a minha vontade passa a ser a vontade de Deus. E isso tudo ocorreu em 24 dias. Vamos entender? Em 587 anos de Cristo, o povo foi preso. 70 anos depois, o povo foi solto. 15 anos depois, alguém levantou e falou assim: ei, o templo está acabado. E começou a mandar uma palavra, e uma palavra de fé entrou no coração daquele povo, em 23 dias. Olha o poder de Deus. Em 23 dias, o templo estava sendo reerguido. Em 23 dias. Ou seja, esse tempo todo que você está andando preocupado, esse tempo todo que você está andando desanimado, esse tempo todo que você está andando perdido, Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode mudar a sua família hoje. Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode mudar a sua casa hoje, desde que você passe a colocar Deus à frente de tudo que você tem. Mas digam, isso vai ser tão imediato assim? É um processo. Começa hoje. Começa hoje. Começa quando? Quando a minha vida é entregue nas mãos do Senhor. E assim termina o primeiro capítulo do livro de Ageu. Eu queria convidar você a ficar de pé, chamar os ministros de louvor. Se essa palavra entrou no teu coração, dá um aplauso ao Senhor. Quem foi tocado? Quem foi tocado por essa palavra? Amém. Eu queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos e a refletir. Comece a refletir sobre a sua vida. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? O que tem sido importante na sua vida? O que tem sido de fato, prioridade na sua vida? Será que a vontade de Deus tem sido prioridade na sua vida? Será que você tem deixado Deus coordenar a sua vida? Será que a casa, o templo do Senhor, é onde Deus habita? Onde Deus quer fazer morada? Está sendo edificada? Está sendo cuidada? Ou está cheia de mancha, cheia de mácula, cheia de pecado?